Galera, e a gente chega aqui ao momento da competência número 4 agora. Professor, mas o que avalia essa competência 4? A grosso modo, galera, avalia a coesão textual. Professor, o que é uma coesão textual? Eu uso uma metáfora. Essa união dessas partes dos tijolos, ela tem que ser feita a partir dessa matéria. Senão, não há uma coesão. Se por acaso o cimento for de má qualidade, as pedras utilizadas não der a liga, consequentemente essa parede ela vai se tornar frágil e vai ser facilmente derrubada. Primeiro vento que passar, vai ser derrubado. Metaforicamente, trazendo para a produção textual, eu comparo o elemento coesivo ou a coesão textual ao cimento que junta as partes. Se a sua coesão for falha, se os mecanismos que você utilizar no processo de ligação da redação for falho, infelizmente a sua redação ela também vai se tornar falha, ela vai se tornar lacunar, ela não vai se sustentar na defesa de uma argumentação sólida. Por isso que a coesão é tão importante no processo de construção textual. O que a gente avalia nessa parte, gente? A gente avalia principalmente, vocês podem observar ali, variedade de recursos coesivos e os diversos operadores argumentativos intra e interparágrafo. Professor, o que são esses operadores argumentativos intra e interparágrafos? Os operadores argumentativos intra e interparágrafos são aqueles operadores responsáveis por fazer a ligação entre as partes do texto. Intraparágrafo, dentro do próprio parágrafo. Interparágrafo, entre os parágrafos. A gente tem que garantir que esse texto ele seja muito coeso, tenha ligações e essas ligações permitam uma compreensão textual, uma progressão de ideias, ok? Isso é muito importante. Quais as dicas que eu posso dar para vocês nesse momento? Vale lembrar que essas dicas de coesão textual, elas não estão intimamente associadas só e somente à banca Enem, ok? As dicas que eu dou em relação à coesão textual, elas se aplicam a toda e qualquer banca vestibular, porque todo qualquer vestibular exige um texto coeso, ligado coerentemente entre as partes por meio desses recursos variáveis todos, beleza? Então, olha só a primeira dica. Abuse de recursos coesivos, use bastante, povoe o seu texto de recursos coesivos, isso é muito importante para a gente, beleza? Explore os operadores argumentativos inter e intraparágrafos. Eu vou falar sobre eles mais um pouquinho daqui a pouco, nas dicas, nos exemplos que eu vou trazer para vocês, nas sugestões inclusive. Usar operadores no início de cada um dos parágrafos, claro que com exceção do primeiro parágrafo, que é introdutório. Essa é uma dica importante para o Enem e para qualquer outra banca vestibular, presta atenção. E evitar repetições, só que essas repetições, claro, quando que você vai ser penalizado pelas repetições? As repetições só vão penalizar você mesmo se tiver realmente muita repetição e se as repetições forem de palavras muito próximas uma da outra, tá? Diferentemente de se você colocar a palavra-chave uma em cada parágrafo. Isso não vai afetar a repetição do seu texto, a coesão do seu texto, beleza? Tudo bem? Então essas dicas são muito importantes. Agora a gente vai passar para a exemplificação aqui da competência número 4. Só para vocês terem uma ideia, acompanhem comigo esse texto que eu coloquei para vocês agora. Vamos imaginar que esse texto que está aí é o primeiro parágrafo de um texto argumentativo falando do tema de redação Enem 2020, os estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira, beleza? Bora ler comigo? E presta atenção bastante nos termos em vermelho e em verde, ok? Presta bastante atenção no vermelho e verde. Inicialmente, é importante abordar as razões que mantêm um ambiente de preconceito quanto às doenças mentais. A Constituição Federal de 88 declara que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, e isso está muito longe de acontecer. De fato, o Estado não consegue garantir a todos os brasileiros uma saúde de qualidade, menos ainda ao tratar de saúde mental. Falta assistência e verba para isso. É preciso que o Estado promova uma mudança nesse cenário. Cara, esse texto, não sei se vocês perceberam durante a leitura, mas eu quero que vocês tenham a sensação. Parece que tem pausas, truncamentos. Parece que tem interrupções no processo de leitura e na formulação de raciocínio. Sabe por que isso acontece? Acontece porque esse texto ele não tem uma quantidade excelente de operadores argumentativos, ou seja, de conectivos. Vamos ler novamente comigo. Inicialmente, é importante abordar as questões que mantêm o ambiente de preconceito quanto às doenças mentais.
Nesse primeiro período, você viu que existem dois operadores argumentativos ou dois conectivos. Tem o conectivo que e tem o conectivo quanto. Perfeito. Tá bom. Mas veja que na transição do primeiro para o segundo período, as doenças mentais, a Constituição Federal, não tem conectivo. Não tem conectivo. Tá? Tá faltando um conectivo para ligar o tópico frasal ao segundo período, na verdade, né, do texto. Ao repertório, Constituição Federal. Tá faltando alguma coisa. Tanto é que tem uma seta verde ali, vocês estão vendo? Essa seta verde está indicando que está faltando conectivo. Só pela ausência desse conectivo, assim como nos processos subsequentes, pode ver inclusive que tem 4 setinhas verdes, só porque faltam esses conectivos entre os períodos, a estrutura coesiva desse texto ele passa a ser boa e não excelente. Boa e não excelente. Então o que você tem que fazer para garantir uma estrutura coesiva excelente? Você tem que ligar praticamente, não precisa ser todos, tá? Não precisa ser todos. Você tem que ligar praticamente quase todos, tá? Os períodos com conectivos. E garantir que um outro erro que tem nesse texto aí não aconteça mais. Esse texto tem uns erros de coesão também. Vocês podem perceber as palavras verde. Verde, saúde, todo, estado. Olha quantas vezes aparecem essas palavras. Estado aparece 3 vezes, né, no mesmo parágrafo. Saúde aparece 3 vezes também no mesmo parágrafo. Não pode acontecer. Você tem que evitar essas repetições constantes e substituir por sinônimos. Vou mostrar para vocês uma estrutura excelente, coesivamente falando. Dá uma olhadinha nessa outra estrutura aqui. Inicialmente, é importante abordar as razões que mantêm o ambiente de preconceito quanto às doenças mentais. Segundo a Constituição, segundo é um coletivo federal de 88, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. No entanto, um conectivo mais adequado para ligar essas ideias, verifica-se que isso está muito longe de acontecer, já que o poder público não consegue garantir aos brasileiros uma assistência de qualidade. Menos ainda ao tratar do aspecto mental. Ademais, observa-se que falta assistência e verba para a preservação da dignidade do paciente. Logo, é preciso que o Estado promova uma mudança nesse cenário a fim de reduzir o preconceito. Só para vocês terem uma ideia, eu vou contar quantos operadores tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Peraí, perdi a conta. Não sou bom de conta, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 operadores argumentativos. Ou locuções de operadores. Vou voltar para o texto anterior. 16, hein? Esse excelente. Vamos voltar para o anterior? Só em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá vendo a diferença? 16 e 10. É muita diferença. Professor, mas não é tão assim diferente. Com certeza é. É acima de 50%, 60% a mais, né? Então veja que tem muita coisa a mais sim que garante uma estrutura coesiva excelente. Além do que, nesse texto, se tiver, tem uma repetição só, se não me engano, do termo saúde. Não tem mais outra repetição. Isso é uma estrutura coesiva e é isso que o corretor espera de vocês. Uma estrutura coesiva excelente, formidável dentro dessa construção toda. Então você tem que abusar dos elementos conectivos. E você pode perceber uma outra coisa. A gente praticamente não repete conectivo nesse parágrafo.